Livro do Êxodo, capítulo de número 37. Êxodo, capítulo de número 37. Fez também Bezaleel a arca de madeira de cetim. Seu comprimento era de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. E cobriu-a de ouro puro, por dentro e por fora. E fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para levar a arca. E fez também de ouro puro o propiciatório, e o seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batidos, fez as 2 extremidades do propiciatório. Um querubim a uma extremidade desta banda, e outro querubim a outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins as suas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. Amém. Pode tomar o teu assento, por favor. Meus irmãos, nós lemos aqui um texto em que Deus, ele dá a ordenança para Moisés de como Moisés deveria de fazer. E aqui agora, na verdade, está no momento em que os artífices estão esculpindo, que eles fizeram a obra. E aí, se nós fôssemos observar e ler os versículos, capítulos anteriores, eles vão dar toda a forma, toda a planta do tabernáculo e os seus utensílios, o que tinha dentro do tabernáculo, o que era utilizado e etc. E aí nós vamos observar e vamos ver que entre tudo que Deus mandou, estabeleceu para que o culto, a adoração a Deus fosse feita, Deus estabeleceu no tabernáculo os seus utensílios. Cada utensílio tinha a sua função, cada coisa tinha a sua função específica, desde a entrada do tabernáculo até o último compartimento, que era o Santo dos Santos. Deus estabeleceu ali a ordem de como que seria, qual era a função do tabernáculo, para que servia o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda móvel, ao qual Deus estabeleceu para que o povo pudesse cultuar a Deus no meio do deserto. E no meio do deserto, Deus estabeleceu o culto a Deus e como Deus gostaria que o povo cultuasse a Deus. Qual é a forma que Deus estabeleceu para que o culto pudesse ser feito e Deus pudesse receber esse culto? Então, Deus estabeleceu as suas ordens, e a forma como Deus estabeleceu com a montagem do tabernáculo ou com a construção do tabernáculo, Deus estabeleceu a forma como eles deveriam de proceder no meio do deserto para cultuar a Deus. Qual é a forma que Deus estabeleceu? Bom, Deus estabeleceu desta forma, com os utensílios, com a bacia, com o altar, com a mesa dos pães da proposição, com o candelabro de ouro e com a arca da aliança. E sobre a arca da aliança estava então a tampa chamada de propiciatório, que era o que cobria a arca da aliança. E na arca da aliança estava as tábuas da lei e o maná, e aí mais a vara de Arão. E aí nós vamos entender e vamos começar a ver o que Deus estabeleceu, como que Deus estabeleceu para que o povo pudesse cultuar. Por que Deus estabeleceu isso no meio do deserto? É porque o povo saiu de dentro do Egito com a cultura que eles tinham recebido naqueles 430 anos dentro do Egito, e eles receberam o quê? Porque ali tinha diversos deuses. Qual é a prova que tem disso? Uma das provas que nós temos isso é quando Moisés sobe para o monte, Deus chamou Moisés ao monte. Quando Moisés está no monte, o povo então, por a demora de Moisés, então eles resolvem adorar. Quando eles resolvem adorar,
eles então fabricam ali um bezerro de ouro para que fosse cultuado, e Deus reprovou aquilo. Então eles não é uma coisa que surgiu da cabeça deles, isso era uma coisa cultural, que eles tinham a cultura de dentro do Egito de diversos deuses, e um dentre esses deuses que era adorado era um animal. E aí lá no deserto Deus então começou a trabalhar na vida do povo, da nação de Israel. E aí quando Deus vai trabalhar, Deus vai então estabelecer como que deveria ser cultuado ao Deus de Israel, como que deveria de ser o culto ao Deus de Israel. E aí Deus está com eles dentro do deserto trabalhando, e aí quando o tabernáculo ele está montado, quando ele está pronto, e você pode observar, se você ler, você vai ver que a forma como o tabernáculo foi construído, tudo os seus utensílios, né, no meio do deserto. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas no meio do deserto, se vocês pegarem os utensílios, eles eram de bronze, eles eram de ouro, eles eram de prata. Era só materiais bons. Se vocês pegarem o que Deus mandou fazer, abordar as cortinas, cada detalhe do tabernáculo era algo extraordinário. E aí nós vamos observar e vamos ver que no meio do deserto eles construíram uma tenda móvel, e a maioria dos seus utensílios era de ouro ou revestido de ouro. E não era qualquer coisa, a madeira era uma das melhores madeiras que se tinha, madeira de durabilidade. E além dela ser uma madeira boa, ainda Deus mandou com que ela fosse revestida de ouro puro. E aí nós começamos a observar e ver que dentro disso nós vamos entender e vamos ver que lá dentro do deserto, quando Deus preparou o povo para poder cultuar a Deus, Deus foi estabelecendo as suas ordens. Quais eram as ordens que Deus estabeleceu? As ordens que Deus estabeleceu era que eles precisavam ter o sacrifício. E para que servia o sacrifício? O sacrifício servia para o culto, para a adoração a Deus. E o sacrifício, além de tudo isso, o mais importante era que quando o animal era sacrificado, quando o animal ele tinha sua vida sacrificada, você pode observar que o sangue era posto dentro de uma bacia. Por que dentro de uma bacia? Porque o sangue ele era o que ia ser levado. Por quê? Porque o corpo do animal ele era queimado lá no altar chamado altar do holocausto, aonde eles colocavam o animal em pedaços e o fogo consumia tudo. E ali quando ele consumia tudo, ele queimava tudo. Por isso que você vai muitas vezes ouvir dizendo: Senhor, recebe a minha oração como aroma agradável às tuas narinas. Era quando Deus ele recebia a oferta que era queimada por completa, chamada de oferta de holocausto. E aí dali para frente, só o que começava e só o que entrava para dentro do tabernáculo era a bacia com sangue, onde o sacerdote tinha que se purificar, lavar as suas mãos na bacia da água, aonde o sacerdote ele começava a adentrar, então ele sacrificava, limpava suas mãos e entrava com a bacia de sangue, passando pela mesa dos pães da proposição, passando pelo candelabro de ouro, e ali ele tinha que ter mais o incenso que era queimado, as lâmpadas que tinham que ser acesas com azeite puro. Então quando ele entrava dentro do tabernáculo, que ele trazia era a bacia com sangue. A bacia com sangue, quando ele entrava dentro do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a representação de Deus junto deles ali no deserto. Então nós começamos a entender que aí nós vamos lembrar lá depois quando Jesus morre, que o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Pois bem, mas aí nós vamos entender e vamos começar a entender que ele entrava, o único que tinha acesso a entrar no lugar onde Deus manifestava a sua glória. Lembra que quem olhava de fora, quando Moisés estava na tenda da congregação, eles viam que a nuvem descia sobre aquele lugar e Deus falava com Moisés face a face ali. Aí nós começamos a entender que quando ele entrava com a bacia, com aquele sangue lá dentro do Santo dos Santos, lá na Arca da Aliança, o que tinha mesmo na Arca da Aliança? O que tinha mesmo na Arca da Aliança? Vamos lá? As tábuas da lei
o maná e a vara de Arão. Lá tinha as tábuas da lei, o maná, mas vamos lá, só para nós entendermos bem. E aí quando ele entrava dentro do Santo dos Santos com a bacia com o sangue, lá dentro tinha a Arca da Aliança, lembrando que o propiciatório era a tampa que cobria a Arca da Aliança, ela era feita de ouro puro, e os querubins estavam cada um de frente para o outro, com as asas estendidas, com o rosto voltado para a tampa do propiciatório. Eles não olhavam um para o outro e nem olhavam para cima, eles olhavam para a tampa do propiciatório. E quando o sacerdote entrava, então ele aspargia, ou ele passava com as mãos o sangue sobre a tampa do propiciatório, que era um simbolismo da cobertura. O sangue cobria a tampa do propiciatório, e quando nós vamos olhando para isso, nós entendemos que quando o sangue cobria a tampa do propiciatório, era ali que Deus aceitava a oferta do sacrifício que foi feito lá fora. E por que Deus aceitava essa oferta do sacrifício? É porque o sangue de um animal inocente havia sido vertido, e o sangue sobre as tábuas, sobre a tampa do propiciatório, estava dizendo: olha, é uma cobertura pelo pecado do povo. E aí depois terminava-se o ritual, e o povo poderia voltar para casa com os seus pecados perdoados pelo Senhor. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, irmãos, nós vamos entender e ver que o que me maravilha é ver que mesmo Deus tendo feito tudo isso de ouro, o que tinha valor ali não era o ouro que era feita a Arca da Aliança, pois o ouro representa simplesmente a beleza, a glória, a santidade de Deus. Mas o que tinha valor ali de verdade, por mais que nós vemos tudo isso, existem dois fatores extraordinários que são de suma importância, que é o sangue e a palavra, o sangue que cobria. E aí quando nós vamos entender isso, nós vamos entender por quê? Porque a tampa do propiciatório tem um nome dado por alguns estudiosos chamado de trono de misericórdia. Quando Deus olha do céu para a nação de Israel, lembra que Deus diversas vezes, pela dureza do coração do povo, intentou Deus destruir a nação de Israel. E aí Moisés clama e diz: Senhor, porque o Senhor vai destruir o povo? Que vão dizer que o Senhor os tirou do Egito e não conseguiu colocá-los dentro da terra prometida? E Deus poupava o seu povo. Mas quando Deus olhava do alto céu, do seu trono de glória, do seu alto e sublime trono, no seu santo lugar, Deus olhava e não via os pecados do povo. Deus via o sangue do animal inocente que foi morto em favor da vida deles, em prol da vida deles. Então Deus olhava do céu e não destruía o seu povo por causa do sangue de um animal inocente que havia sido vertido em favor da vida deles. Mas quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que existe dois fatores primordiais na vida de todo aquele que recebe a Jesus Cristo como seu Senhor. O que é? Primeiro é o sangue, porque por intermédio do sangue vertido na cruz do Calvário é que nós somos justificados dos nossos pecados. Por isso Paulo escreveu aos Romanos dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Opa, por que não tem condenação? Porque não é a condenação dos homens que determina o fim de nós, mas sim é a justiça de Deus sobre nós que determina todas as coisas. Ou seja, quando Deus olha do céu, eu fico maravilhado com isso, porque eu fico imaginando, quando Deus olha para a minha vida e quando Deus olha para a sua vida, Deus não vê os seus pecados e nem os seus atos de bondade e nem coisas boas que você fez. Então o que Deus vê, irmão André? Deus olha para nós como um trono de misericórdia por causa do sangue que foi vertido no Calvário e que nos esconde e nos protege debaixo da sua poderosa mão. Mas a arca não pode mais conter.
Então onde é que está a palavra hoje? A palavra está dentro. A palavra está dentro. Por que dentro? Porque Deus, Ele colocou a sua palavra dentro de nós. E a palavra dentro de nós é o que vai sendo trabalhado. Por isso que quando nós olhamos a palavra de Deus sobre a nossa vida, é ela que vai nos dando suporte, a sustentação, fortalecimento, que revela o amor, a graça de Deus. Mas lembrando que nós temos um acusador, porque João escreveu dizendo: olha, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então quer dizer que quando Satanás ele vai, porque lá no livro de Jó, lembra que Deus olhou e disse assim: então onde é que tu vem, Satanás? Ele disse: de rodear a terra e passar por ela. Lá em Apocalipse vai dizer assim: já foi vencido o acusador da nossa alma e dos nossos irmãos. Quer dizer que sempre Satanás olha e vai acusando, dizendo: ó Senhor, ele pecou contra ti, e o salário do pecado é a morte. Lembra que a Bíblia diz isso? Então quando Deus olha, ele vai dizendo assim, porque ele tem que concordar, porque Deus não é contra a sua palavra, e Satanás ele usa a palavra para se lançar contra nós e nos acusar. Mas então, o que nos dá o direito de nós sermos protegidos e guardados por Deus? Não é porque você ora, não é porque você jejua, não é porque você frequenta os cultos também, não. O que então nos protege da ira de Satanás e até mesmo da ira de Deus é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo pecado e guarda a nossa vida debaixo da potente mão do Senhor nosso Deus. Então quando ele olha, ele vê, a primeira coisa que ele vê quando o diabo acusa é a marca do sangue. O que justifica? O sangue. O que nos dá o direito de sermos justificados diante de Deus? O sangue. Por que o sangue? Porque precisa se crer. Crer em quê? Lembra, João escreve dizendo assim, Evangelho de João capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz: olha, veio para que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos o que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Porque crer no nome vai muito mais além. Por que mais além? Porque crer no nome precisa crer na pessoa. E para crer na pessoa, no nome de Jesus, tem que crer na pessoa de Jesus. E para crer na pessoa de Jesus, ele tem que crer que Jesus nasceu por concepção virginal. Ele precisa crer que Jesus morreu na cruz do Calvário. E ele precisa crer que Jesus ressuscitou o terceiro dia. Então quando nós observamos, nós vamos entender que a justificação, ou para sermos justificados, precisamos crer no nome de Jesus, na pessoa de Jesus. E o que começa, e o que vai trazer o direito da salvação para alguém é quando ele crê no nome. Quando ele crê no nome, ele tem que crer que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi algo verídico e real, que não é uma história que alguém inventou e contou, não, é algo real que aconteceu, que ele sofreu, que ele padeceu, que ele foi humilhado, envergonhado, verteu o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus e obtermos o perdão da nossa vida, o perdão dos nossos pecados, o perdão dos nossos erros, falhas e transgressões, que vem por intermédio de Cristo. Por isso que quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, eu me maravilho com o Senhor. Por quê? Porque Deus não olha para o ouro e para a prata, Deus não valoriza ouro e prata, Deus valoriza primeiro o sangue, e segundo a palavra, o sangue está sobre a nossa vida, e a palavra tem que estar dentro de nós, para que o nome de Jesus seja glorificado. Por isso que quando Pedro e João estão indo ao templo da Porta Formosa, está o mendigo ali, ele disse: olha para nós não temos prata e nem ouro,
porque a prata e o ouro não solucionou o problema dele. Por todo o tempo que ele estava sentado à beira da porta formosa, nunca solucionou o problema dele. Então o que solucionou o problema dele? Jesus. O que pode solucionar o problema de alguém? Jesus. O que o dinheiro não consegue resolver, Jesus consegue. O que a prata e o ouro não conseguem comprar, Jesus consegue alcançar e fazer. É por isso que quando nós olhamos, eu fico maravilhado, porque existe o sangue, existe a palavra. Então o sangue nos protege e nos dá o direito de salvação, e a palavra que está dentro de nós, ela vai trabalhando, ela vai fazendo o quê? É como uma lixa grossa, uma lixa fina, uma lixa média, ela vai lá e dá-lhe uma lixada grossa e arranca alguma coisa muito forte. Daqui a pouco ele vem com uma mais fina, até chegar àquela que é bem fininha, para deixar bem lisinho e aperfeiçoar. É a palavra. É por isso que quando nós olhamos, eu fico imaginando, quando Deus olha para nós, o que Deus vê? Deus vê o trono de misericórdia. Porque quando merecemos a morte, a misericórdia, a graça de Deus está ali sobre nós. É o que vai nos trazendo o fortalecimento de Deus sobre a nossa vida. E a palavra que está lá dentro. Aí Deus não olha para a prata e nem para o ouro. O que tinha valor dentro da arca? O que tinha valor era a palavra que estava ali dentro, os mandamentos que estavam ali dentro. O que fez Raabe ser transformada no meio do deserto, quando eles estão vencendo todos os povos e venceram Jericó. O que fez Raabe ser transformada? O poder da palavra, porque a palavra é testemunho de transformação de vida, para que o nome de Deus seja glorificado. Enquanto as pessoas estão se preocupando com prata e ouro, Deus se preocupa com o sangue e com a palavra. Enquanto as pessoas estão se preocupando com tudo que é tipo de coisa, Deus está preocupado com a sua palavra. Porque a palavra se transforma em um testemunho. O que dá força para alguém testemunhar? A palavra. O que alguém vai falar? Se vai testemunhar da sua vida? Não, primeiro da palavra. O que a palavra fez na vida de alguém? Essa palavra, ela precisa estar dentro de nós como uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Entendeu que coisa gloriosa é? O que poucos valorizam, o sangue e a palavra. O que menos tem valor hoje é o sangue e a palavra, porque eles querem ficar com todo o ouro que está ali, eles querem valorizar o ouro. Mas deixa eu te dizer, Pedro escreveu uma coisa quando ele diz assim: olha, a vossa fé, que é provada como ouro pelo fogo, mas ele vai dizendo: a vossa fé é mais preciosa que o ouro, que é provada pelo fogo, que é provado pelo fogo e perece. A fé não perece. A fé pode ser provada no fogo, mas ela não é destrutível. Pelo contrário, quanto mais prova, mais a fé cresce, porque mais a palavra vem de encontro, nos dando a certeza de que Deus é fiel e não nos abandona em momento algum da nossa vida. E o que mais se valoriza? O ouro e a prata. Por quê? Porque o sangue foi derramado por casa? O sangue foi derramado por carro? O sangue foi derramado por riqueza? O sangue foi derramado para que a gente se tornasse pessoas melhores? Não, o sangue foi derramado para a salvação de vidas. E o que confirma isso? O testemunho da palavra. São três que testificam na terra: o sangue, a água e a palavra. Por isso que a tampa do propiciatório, mesmo sendo de ouro, os querubins estavam com seu rosto para baixo, com seu olhar na tampa. E o que ia sobre a tampa? O sangue. Embaixo, a palavra. Então o sangue, ele cobre, e a palavra impulsiona para que a gente seja transformado.
Porque não pode haver transformação sem o poder da palavra. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós ficamos maravilhados com o Senhor. Como que Deus estabeleceu tudo isso? Qual era o propósito que Deus tinha em estabelecer o tabernáculo, o culto, a adoração a Deus? O que foi se perdendo no decorrer dos tempos, a valorização, os valores invertidos, que os homens procuram mais valorizar as coisas perecíveis e não valorizar aquilo que é importante. Então o que é importante, irmão André? Vidas são importantes. Vidas são, por que são importantes? Porque o sangue de Jesus foi derramado no Calvário para alcançar vidas. E as pessoas não conseguem entender mais, e não conseguem dimensionar o valor que tem a sua vida. Sabe por quê? Porque a vida das pessoas está sendo medida por aquilo que elas têm, por aquilo que elas possuem. Se tem bastante vale muito, se tem pouco não vale nada. Quem disse isso? A palavra não nos ensina isso. A palavra está dizendo que tem valor o sangue e a palavra. Mas Jesus disse: olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo habitou, tabernaculou entre nós, viveu entre nós. Para quê? Para que a sua palavra viesse de encontro à nossa vida, e o seu sangue que foi vertido no Calvário tem o valor devido. A nossa vida não é medida pelo que possuímos, não. Isso é valor do mundo, porque o valor do céu, o valor do reino, o valor da eternidade, ele é medido pelo sangue de Jesus e pela sua palavra que ele deixou para a nossa vida. A nossa vida não tem valor pelo que possuímos, não, e nem pelo que os outros dizem que nós somos. A nossa vida tem valor por aquilo que ele diz quem nós somos, Nossa vida tem valor porque o sangue foi vertido para dizer: tu tem valor, tu tem valor, tu tem valor. A tua vida tem valor, é importante, e Deus não quer nos perder somente para esta vida. Ele quer ter a nossa vida junto dele para toda a eternidade de glória. Quando Deus olha, ele vê o quê? Trono de misericórdia. E o que ele deseja? Que a palavra dele esteja dentro de nós. Para quê? Para que por intermédio do sangue a gente valorize o sacrifício, e por intermédio da palavra, lembra, Jesus disse assim: agora vocês vão, façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. E o que menos se valoriza hoje? O que o Senhor ensinou. Porque até o sangue para as pessoas e para alguns irmãos já não tem mais o mesmo valor. Alguns já perderam a esperança até da eternidade, já não acreditam mais nem no céu. Sentam entre nós, ficam entre nós, mas não acreditam mais na eternidade. Por quê? Por que menosprezam o sangue? Por que menosprezam a palavra? Porque o mundo está gritando muito forte, pressionando muito e querendo ditar a regra. O mundo nunca vai conseguir ditar a regra. O mundo só está ainda de pé porque a igreja ainda está sobre a terra. Porque a palavra diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Coluna é o que sustenta alguma coisa de pé. E o que sustenta o mundo de pé é a igreja. Por causa do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Por que eles estão batendo tão forte contra a igreja? Por que eles estão se levantando tanto contra a igreja e contra a palavra? Por que eles querem derrubar os pilares? Porque eles sabem que quando eles derrubarem um pilar, eles tiram força.
Por que eles querem tirar força de você? Porque se você se calar, se você não falar, se você não orar, se você não visitar, se você não evangelizar, o diabo vai ganhar território sim, e ele vai dizendo, viu, como este sangue não é tão poderoso, viu, como essa palavra não é tão poderosa. É por isso que Deus, ele nos chamou aqui essa noite, para dizer para mim e para você, que este sangue precisa estar sobre a sua vida, sobre cobertura de vida, e essa palavra precisa estar afivelada no seu coração, e você precisa colocar ela em prática. Por isso Hebreus escreveu dizendo, portanto nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o mundo, olhando para que eles dizem, para o valor que nos dão, não, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos entender que este sangue tem poder sim, continua tendo poder para salvar vidas, para perdoar pecado, para levantar o caído, e essa palavra continua tendo a mesma eficácia de trazer esperança para o cansado, de dar vigor àquele que não tem nenhum vigor, de fazer coisas extraordinárias na vida de alguém, transformar vida, porque ela continua sendo poderosa. E ela lá dentro não é uma palavra morta, ela é viva. E ela lá dentro viva, entendeu por que você não consegue ficar quieto? Ou seja, quando você pensa em dar uma estacionada, como é que o Espírito Santo fala com alguém? Um dos princípios que ele utiliza, a palavra. O que ele vai te lembrar? A palavra. Ah, irmão André, Deus não fala comigo, já leu a palavra hoje? Faz tempo que Deus não fala comigo, já meditou na palavra, já leu, já ficou lendo, já leu? O Espírito Santo, ele vai te lembrar a palavra. O que ele vai te lembrar? Que promessa ele vai te lembrar? Da palavra. Ele não vai te lembrar da promessa de te dar uma casa grande, isso aí ele vai trazer com o tempo como consequência, mas ele vai te lembrar quando tu pensar em esmurecer, em desistir, ele vai te lembrar dizendo, não para não, não desiste não, isso não termina aqui, há uma eternidade de glória, que está te aguardando logo ali. O Espírito Santo, ele vai te impulsionar, para você não desistir da vida, que vida? Da vida eterna, que ele te deu, por intermédio do amado Espírito Santo, que está agindo sobre a nossa vida, está ali batendo na nossa porta, nos impulsionando. Você já viu que toda vez que você pensa em desistir, pensa em parar, uma voz ecoa, que voz é essa? Vem pelo poder da palavra. O amado Espírito Santo diz assim, o que está fazendo? Por que tu vai parar? Lembra aquela promessa que eu te fiz? Lembra de tal palavra? Aí ele te dá aquela injeção de ânimo, porque você lembrou de um versículo, esse versículo fez você chorar, e você não parou na sua caminhada. Por quê? Porque a palavra está aqui dentro, trabalhando sobre a sua vida, e está dizendo, não para, não para, não para, não desista, siga em frente, a tua vida é importante, teu ministério é importante, a tua oração é importante, a tua casa é importante, na presença de Deus Todo-Poderoso. E alguns já perderam essa esperança, já perderam essa alegria do servir, valores invertidos que faz você vir para a casa de Deus, mas sem se preocupar com o princípio estabelecido por Deus, do propósito, do chamado de Deus, de servir a Deus, de doar a sua vida para Deus. Nós estamos buscando tudo, nós estamos fazendo o caminho inverso, porque Jesus disse assim, quando perguntaram para ele sobre as preocupações e aflições da vida, ele disse assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, qual coisas? Roupa, alimento, vestuário, saúde, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o que a gente está falando? Existe um recado que se dá no mundo espiritual que muitos não entendem, porque você não precisa dizer, mas assim as suas atitudes, elas falam e dão um recado para o céu.
Se a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, qual é o chamado que você tem? O que Deus já falou para você sobre no que você vai servir? Quantas coisas Deus já falou para você que Deus iria fazer por intermédio da sua vida? Aí o que a gente faz? A gente vai lá e diz, mas vai faltar arroz. Como que vai faltar arroz se o teu Deus é o dono do ouro, da prata? Ele é dono do mundo. Mas vai faltar comida, então eu preciso... Mas peraí, agora tem uma visita ali, alguém está precisando de uma oração. Não, mas eu preciso mais de dinheiro. Não, nós temos que aprender que existe algo que Deus nos chamou para fazer, que se você cuidar das coisas do Pai, Ele vai cuidar das suas coisas que nós não ouvimos mais no nosso meio. Por quê? Porque não se prega mais sobre o sangue e a palavra. Então o que se ouve, não, Deus vai te abençoar. Mas uma coisa que eu ouvi um tempo atrás, logo que eu me converti, era: cuida da minha obra, que eu cuido de ti e da tua casa. Não se escuta mais isso, irmão, porque tem medo de dizer isso, pensando que alguém vai ficar com falta de alguma coisa dentro de casa. Então não estamos falando do mesmo Deus, não estamos falando de um Deus que cuidou do seu povo no meio do Egito, não estamos falando de um Deus que resgatou uma prostituta no meio do caminho, não estamos falando de um Deus que olhou para alguém que não tinha condições nenhuma de ser chamado filho, mas Ele foi lá no lamaçal do pecado, Ele foi lá nos becos e viela e resgatou a nossa vida para testemunho de todo mundo saiba que existe um Deus do céu que trabalha em favor daqueles que nele confiam e não desampara nenhum dos seus filhos. Labragaxé da Brandarai. Mas a gente esqueceu disso. A gente esqueceu do poder de Deus. A gente esqueceu do chamado que Deus tem. E esquecemos que só estamos de pé porque Deus olha do céu e vê um trono de misericórdia estabelecido sobre a nossa vida. Você já parou para pensar? Lembra que a Bíblia diz assim, lá em Efésios, diz assim, olha... ele vai falar sobre pela graça sois salvos, mas antes assim, olha, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Quando você olha alguém caminhando na rua, vamos fazer um paralelo para que você entenda rapidinho. Vamos lá, vou pegar aqui, meu amigo. Vamos caminhando nós dois na rua. Vamos se dizer que ele está em Cristo e eu não. Nós estamos caminhando na rua. Qual é a diferença? A diferença é que ele está vivo e eu estou morto. O que acontece? O diabo diz assim: se eu matar o André, a alma dele é minha. E quando ele olha para cá, ele vai dizer assim: não posso tocar, porque ele não olha a bondade do Valnês, ele não olha se ele ora, se ele jejua. O que ele vê? Ele vê a marca do sangue do Cordeiro de Deus sobre a vida dele. Então quando nós vamos caminhando sobre a rua, você vai vendo alguém que está morto, um cadáver ambulante, e alguém que tem a vida de Deus. Você olha e vê alguém que Deus olha e vê um trono de misericórdia, e você olha e vê alguém que está desprovido da graça de Deus. Então o que eu quero dizer para você essa noite é que nós precisamos entender que olhamos as pessoas caminhando na rua e dizemos assim: está vivo? Não, ele está morto, porque só pode receber vida quando ele entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o sangue que foi vertido no Calvário, que tem poder não para expulsar demônio, mas poder para perdoar pecado. O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecado, e não importa qual seja o pecado, o sangue foi vertido para que todos pudessem ter a oportunidade de serem salvos pelo poder de Deus. Entendeu? Entendeu? E a gente descarta o chamado. Mas sabe o valor que tem uma alma? A Bíblia diz que o dinheiro no mundo todo não pode pagar o resgate de uma alma. Toda a fazenda, toda a riqueza se esgotariam e não conseguiriam comprar o resgate de uma alma.
Então, como que uma alma é resgatada? Ela só tem um meio para ser resgatada, e não importa se ele tem muito dinheiro, se não tem nenhum dinheiro, não importa, só tem um meio de ser resgatada. É quando ele entende que aquilo que aconteceu na cruz do Calvário não é história da carochinha, e também não é história fictícia, é uma verdade. Quando ele entende que o sangue vertido no Calvário foi para trazer perdão dos seus pecados. Quais? Todos os pecados. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todos os pecados, e por isso que nenhuma condenação há, porque o sangue nos justifica diante do Pai, e nós somos justos, considerados justos, não pela justiça humana, mas sim pela justiça de Cristo, lá na cruz do Calvário. É dada para todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos seus pecados. Quantas almas têm morrido do nosso lado? Quantas vidas têm se perdido? Tem algumas coisas que a igreja esquece, mas nós vamos ter que chegar um dia diante do trono e vamos ter que prestar conta. Uma comparação que Jesus usou foi quando ele falou da parábola dos talentos. A um deu 1, outro 2 e a outro 3. O que pegou 2, granjou, trabalhou, mais 2. E assim por diante. Mas no final, o Senhor voltou e disse assim: prestação de conta. Vamos lá? O que tu fez com o talento que eu te dei? Talento ali é dinheiro, tá, irmãos? Talento, quando ele fala de talento, era uma moeda. Talento era uma moeda de ouro da época. Era a moeda mais valiosa que tinha. Por isso, quando fala da parábola do credor incompassível, ele fala, devia uma continha que não tinha como pagar. Mas, vamos entender. O que tu fez com o talento que eu te dei? Presta conta aqui. O que tu fez com o talento que eu te dei? Presta conta. O que tu fez com o talento que eu te dei? Presta conta aqui. Ah, mas Senhor, não, o que ele disse? Ele fez uma comparação e disse assim, ó, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. E o outro, o que ele disse? Servo negligente. Opa! Por que negligente? Porque ele negligenciou o que ele deveria de fazer e não fez, e ele pensou que iria ficar por isso mesmo. Mas não, chegou na hora de prestar conta, e agora vai dizer o quê? O que que tu vai dizer diante do grande juiz? Não vai ter desculpa, sabe? Vai ser como esse telão aqui atrás, ele vai abrir e vai dizer assim, te dei o Espírito Santo, te dei dons, te dei sabedoria, te dei isso, te dei aquilo, te dei capacidade. Ah, mas não tive tempo. Como não teve tempo? Te dei tempo também. Ah, mas eu não consigo. Não, te dei, tá aqui, e Deus prova, e como que Ele prova? Qual é os cuidados que Deus já teve conosco? Quantas vezes Deus já te livrou da morte? Quantas vezes Deus já realizou coisas maravilhosas por ti? Quantas vezes Deus já te sustentou quando não tinha nada? Deus envia alguém lá como se fosse um anjo, eu estava lá em casa e senti no coração de te trazer uma cesta. Sentiu no coração? Deus mandou ir lá levar na porta da tua casa, porque Deus te ama tanto, quer cuidar tanto de nós, mas nós não queremos valorizar o sangue nem a sua palavra. Nós não queremos deixar Deus cuidar de nós, nós não queremos deixar Deus ser o Senhor da nossa vida, nós não queremos aceitar a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque isso custa o quê? Entrega, dedicação, renúncia, e nós não queremos fazer isso, porque nós não queremos amar o poder da palavra e deixar Cristo ser o Senhor da nossa vida. Mas Ele morreu por isso. Ou tu acha mesmo que Ele quer nos ver numa casa gigante? Não que seja pecado, viu, irmãos? Não é pecado não, você ter uma casa grande, bonita, com tudo que você gosta, não é pecado. O problema é quando isso te tira da vontade de Deus. Por quê? Porque tu acha que Deus quer nos ver com uma casa muito bonita, mas amanhã nós partir dessa vida sem a presença dEle. Ele prefere nos ver numa casa simples, alegre, feliz,
cheio da glória de Deus. E amanhã, quando a gente tombar aqui, nos encontramos com Ele lá. Não que seja pecado, irmão, pode ter. Almeje, realmente, queira ter, não tem problema, não é pecado. Querer melhorar, querer crescer. O problema é quando esse crescer nos rouba da presença de Deus e do propósito que Deus tem sobre a nossa vida. Por isso que o sangue, ele tem que estar sobre nós. Qual é a proteção? É o sangue. O sangue nos protege. Por isso que precisamos estar, por isso que o salmista escreveu dizendo que nós devemos de estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Por isso que se nós estivermos ali, nós estamos guardados pelo Senhor. E o nosso adversário, ele vai ficar, como diz Pedro, ele está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem é que ele vai tragar? Quem se descuidar, quem se tornar uma presa fácil. E quando que eu me torno uma presa fácil? Quando eu descuido, esqueço do derramamento de sangue, esqueço da eficácia da palavra para a minha vida. Quando a palavra está aqui dentro, nós erramos, falhamos, é claro, mas essa palavra não deixa a gente dormir em paz, porque ela vai lá dentro e começa, e vai até a gente ir para um canto, dobrar o joelho, derramar uma lágrima e dizer: Senhor, tem misericórdia, nos ajuda e não deixa nós permanecer assim. Nos levanta de novo e faz de nós aquilo que o Senhor tem para realizar sobre a nossa vida. E por que estamos tão desapercebidos? Porque nós estamos vendo tantas coisas acontecer, na internet, notícia, isso e aquilo, e a gente não consegue perceber que dentro disso tem um ataque das trevas, tentando roubar a nossa vida da presença de Deus, porque o diabo não está preocupado com quem já está perdido no mundo, não, ele está preocupado com quem está na presença. Por quê? Porque se ele me tirar da presença, é um soldado a menos para guerrear e anunciar o evangelho do reino de Deus. É por isso que ele luta para te tirar, é por isso que ele luta para te fazer parar, é por isso que ele luta para fazer você desacreditar do poder do sangue que foi vertido no Calvário e da palavra de Deus. Por quê? Porque ele sabe que o dia que você desacreditar, você não somente desacreditou disso, mas você desacreditou do maior, que é da eternidade de glória. E quando você desacreditar disso, ele sabe que você vai ficar parado, estacionado num canto, e ele sabe que por intermédio da tua vida, por intermédio da sua vida, pessoas seriam alcançadas por causa da tua oração, por causa do teu jejum, por causa do teu clamor, por causa da tua evangelização. Então o que ele quer? Ele quer calar a tua boca, ele quer calar os teus lábios, para que você não fale mais do amor de Jesus, porque vidas vão se perdendo, enquanto nós vamos ficando encostados num canto, perdido, desacreditado, perdendo a fé. Mas essa noite eu vim aqui para te dar uma notícia do céu, que a eficácia do sangue continua tendo o mesmo poder de perdoar os nossos pecados, e a palavra continua tendo o mesmo poder de produzir fé e esperança no nosso coração, para fazermos a vontade de Deus. Se coloque em pé comigo. Levanta os teus servos e as tuas servas para fazerem, Senhor, a tua vontade, cumprirem o teu chamado. Pai, no nome de Jesus, não deixa cair no esquecimento o teu chamamento, o teu propósito. Toma nas tuas mãos esta noite, e que toda acusação do diabo, que todo levante das trevas, que toda oposição no mundo espiritual, nesta noite venha cair por terra, Senhor.